Pronto, aí começou. Então tá aí. Bem, agora dando continuidade à diferenciabilidade, eu vou abordar aqui as técnicas de derivação, tá? As fórmulas de derivação. Eu começo com a mais simples delas, que é a seguinte proposição. Sejam A e B reais, tá? E F de R em R, a função dada por f de x igual a x mais b, qualquer que seja o x real, na função afim, com coeficientes a e b. Então, essa proposição diz o seguinte: a função f ela é diferenciável, ou seja, ela tem derivada em todos os pontos do seu domínio, que é o conjunto R, com f' de x igual a A, qualquer que seja o x real. Tá? É a fórmula de derivação mais simples que tem. A prova disso, seguinte: provar que ela é diferenciável é provar que ela tem derivada em todos os pontos do seu domínio. Quem é o domínio? R. Tá? Então, dado x real, essa é fácil. Dado x real, quem é limite com u tendendo a x de f de u menos f de x sobre u menos x. Se esse limite for um número real, a f é diferenciável em x. E a derivada de f em x é esse limite. Mas isso é igual ao limite com u tendendo a x de quem? Quem é f de u? F de u é AU mais b. Menos f de x. Quem é f de x? AX mais b. Sobre o menos x. Então, isso ficará o quê? Isso fica igual a limite com u tendendo a x de quem? Vai ficar AU menos AX menos AX, aí fica mais B menos B, sobre U menos X. B cancela com B, certo? Então, eu fico com o limite com U tendendo a X. É claro que esse limite é uma indeterminação 0 sobre 0, porque a função afim é uma função contínua. Então, eu fico o limite com U tendendo a X de AU menos AX. Só que AU menos AX eu posso colocar um A em evidência. Então, fica A vezes U menos X sobre U menos X. Isso é quem? É o limite de quem? Cancela esse com esse, tá? É o limite de A com U tendendo a X, que é igual a quê? Que é igual a A, que é o número real, claramente, só para reforçar. Então, isto diz o quê? Isto diz que a função f, ela é diferenciável em x e f' de x é igual a A. Isso para todo x real. Tá? Para todo x real, a f é diferenciável em x, a derivada da f em x é A. Então, tá? Daí
Daí, se você tem f de x igual a 2x mais 3, essa função, f de x igual a 2x mais 3, qualquer que seja x real. Então, qual é a derivada? É 2. Também, qualquer que seja o x real. Tá? G de x igual a menos x mais 4. Qualquer que seja o x real. Então, quem é a derivada? Menos 2. Também, qualquer que seja o x real. Tá? H de x, diga. Opa. Menos 2 não, menos 1. Menos 1, né? Que é o coeficiente do x. Obrigado. H de x igual a 3. Qualquer que seja o x real. Então, quem é a derivada da h em x? É 0. Qualquer que seja o x real. Ó. A derivada da constante é 0, tá? Tá aqui, ó. A constante é a função afim quando A é 0. A derivada da constante é quem? É 0. Tá certo? Então você tem isso aí. E tem uma implicação geométrica aqui, tá? Um fato interessante. Quando você pega a função afim, f de x igual a ax mais b, qualquer que seja o x real, onde a e b são números reais, o gráfico da função afim é uma reta, tá? É uma reta com coeficiente angular A passando pelo ponto 0B, né? Passa por esse ponto. Isso quer dizer o seguinte, se você pega um ponto aqui, um ponto x, f de x, quem é a reta tangente ao gráfico da f nesse ponto? É a reta que passa por esse ponto com coeficiente angular A. Então, é a própria reta. A tangente é uma reta, é ela própria. Tá certo? Entendido? Porque a derivada é, por definição, o coeficiente, a derivada num ponto, é, por definição, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. Ah, mas a derivada é A. Então, a reta que passa por aqui com o coeficiente angular, só há uma. Quem é? É daqui. Tá? Então, pronto. Tá aí. Você tem esse resultado. Agora, deixa eu apagar para ver mais outra. Não vou prosseguir para lá não, tá bom? Tá gravado aí, deixa eu apagar aí. Mais uma forma. Sejam n maior que ou igual a 2 um conjunto dos números naturais, tá? E f de R em R, a função dada por
f de x igual a x elevado a n. Qualquer que seja o x real. Tá? A função f é diferenciável. Lembrando, ser diferenciável é ser diferenciável em cada ponto do seu domínio. Então, a função f é diferenciável com a derivada da f em x igual a n vezes x elevado a n menos 1, qualquer que seja o x real. Tá? A prova. Tem que provar que ela tem derivada em cada x real. Então vamos lá. Dado x real, ou seja, qualquer que seja o x real, para todo x real, limite com u tendendo a x de f de u menos f de x sobre u menos x. Bem, de partida, isso é uma indeterminação 0 sobre 0, que é a função contínua. Limite do numerador dá 0, limite do numerador também dá 0. Tá? Observe que nesse limite, x é constante. Quem é variável é u. X é constante. Limite de f de u é f de x, menos f de x dá 0, limite do numerador dá 0, limite do denominador também dá 0. Mas como é que eu contorno essa indeterminação? Fatorando. Isso aqui é o limite com u tendendo a x de f de u. É u elevado a n. F de x. X elevado a n. Sobre quem? U menos x. E eu contorno essa indeterminação fatorando. Isso é o limite com u tendendo a x, certo? Com u tendendo a x de... Agora vamos lá. Eu fico com u menos x, né, a fatoração, vezes o quê? U elevado a n menos 1, mais u elevado a n menos 2, vezes x. O expoente do u vai aumentando em uma unidade e o expoente do x vai... Desculpa, o expoente do u vai diminuindo em uma unidade, enquanto o expoente do x aumenta em uma unidade. Mais... De modo que aqui chega o x elevado a n menos 2, mais x elevado a n menos 1, sobre o menos x. Tá? É esse o limite dessa expressão. Portanto, após o cancelamento, ó, isso fica o quê? O limite com u tendendo a x de quem? De u elevado a n menos 1, mais u elevado a n menos 2 vezes x, mais u x elevado a n menos 2 mais x elevado a n menos 1. Tá? Quantas parcelas eu tenho aqui? Quantas parcelas? Eu tenho n parcelas, certo? Só observando que eu tenho n parcelas. E cada uma dessas parcelas tem que limite? Com u tendendo a x. Limite aqui, x elevado a n menos 1. Limite aqui, x elevado a n menos 2 vezes x, que dá x elevado a n menos 1. E agora, porque a soma, como o expoente do u diminui em uma unidade, enquanto o expoente de x aumenta em uma unidade, a soma dos expoentes é sempre n menos 1. Tá? A soma dos expoentes é sempre n menos 1. De modo que isso aqui é igual a... Tá?
Ó. Então, isso aqui vai ficar. Limite da soma é a soma dos limites, de modo que a primeira parcela dá x elevado a n menos 1, mais a segunda parcela dá também o limite da x elevado a n menos 1, certo? Que dá x elevado a n menos 2 vezes x, assim com todo mundo. Mais, pontinho, o quê? X elevado a n menos 1. E o último é o limite da constante, tá? Da x elevado a n menos 1. Novamente, ó, uma quantidade n. Portanto, isso dá igual a quê? A n vezes x elevado a n menos 1. Tá? Que é o número real, só para reforçar. Aí o que é que isto diz? Isto diz que... Está acompanhando o tempo aí? Isto diz que f é diferenciável em x e esse limite é, por definição, a derivada da f em x, que é igual a quanto? A nx, tá? Então está concluído aqui. Portanto, se você tem f de x igual a x ao quadrado, para todo x real, quem é a derivada? Quem é? F de x é 2x. Também para todo x real. Tá? Se você tem g de x igual a x à décima, para todo x real, quem é a derivada? G' de x, igual aqui, a 10x à nona, para todo x real. Tá? Bom, h de x igual a x elevado a 999 para todo x real. Então, quem é a derivada? É 999 x elevado a 998 para todo x real. Há uma observação a ser feita aqui, ó. Isso aqui da demonstração usou fortemente o fato do n ser maior que ou igual a 2. Então observe aqui, ó. Seja